Há momentos em que o coração simplesmente não consegue mais ignorar o peso do que carrega. Você sente um vazio estranho, uma distância de Deus que incomoda de maneira profunda. É como se algo dentro de você sussurrasse que está na hora de encarar a verdade e voltar para o caminho certo. Esse é o ponto onde começa o verdadeiro arrependimento, quando a alma, cansada e ferida, finalmente reconhece que está caída. Na Bíblia, encontramos a história marcante de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que também enfrentou essa dolorosa realidade. Depois de seus pecados graves, adultério e assassinato, Davi seguiu sua vida até ser confrontado pelo profeta Natã. Só então ele viu a gravidade do que tinha feito. E quando reconheceu sua queda, não poupou palavras para se humilhar diante de Deus. No Salmo 51, ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável." Essa oração não veio de uma mente apenas arrependida, mas de um coração despedaçado pela consciência do pecado. Reconhecer a própria queda é o primeiro passo do arrependimento genuíno. Não basta saber, em teoria, que erramos. É preciso sentir profundamente que nos desviamos do propósito de Deus. E essa percepção não é fácil. É como se uma luz muito forte invadisse os cantos mais escondidos da alma, revelando falhas que tentamos ignorar por muito tempo. Esse confronto interno dói, porque fere o orgulho, desmonta as justificativas e nos coloca frente a frente com a nossa fragilidade. Mas é justamente nessa dor que o arrependimento começa a florescer. Quando o orgulho se desfaz e tudo o que resta é um coração quebrantado, pronto para ser restaurado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Jesus ensinou algo profundo ao contar a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava cheio de autoconfiança, listando suas boas ações. Enquanto isso, o publicano, humilde e envergonhado, mal conseguia levantar os olhos e só dizia: "Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Jesus deixou claro que foi este último que saiu justificado, porque Deus vê o coração sincero. O arrependimento verdadeiro não nasce da simples culpa. Ele brota quando nossa alma entende o contraste entre a santidade de Deus e a nossa pequenez. Isaías viveu isso de forma intensa. Ao ter uma visão da glória do Senhor, sua reação imediata foi: "Ai de mim que estou perdido." Essa é a marca de quem realmente reconhece a sua condição diante de Deus. Mas essa dor da consciência desperta também é uma promessa, porque se você está sentindo esse chamado interior, é sinal de que Deus já está trabalhando em você. Ele nunca despreza um coração quebrantado. A palavra garante: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Você não precisa ter medo de olhar para suas falhas. Deus não quer que você viva preso em culpa ou vergonha, mas deseja que você encontre cura e libertação. E tudo começa com a sinceridade de admitir: "Eu pequei, eu falhei, mas não quero mais viver assim." Esse é o primeiro degrau para a sua reconstrução espiritual. Não endureça o coração quando sentir o toque suave, mas firme do Espírito Santo. Essa inquietação não é para te esmagar, mas para te levantar. É a voz de Deus te chamando de volta para casa, para o lugar onde sua alma encontrará descanso e paz verdadeira. Hoje pode ser o início de uma nova caminhada. O reconhecimento da queda é doloroso, mas também é a porta para a restauração que Deus preparou para você. A dor tem um papel estranho e poderoso em nossas vidas. Ninguém a deseja, ninguém a busca, mas ela chega sem avisar e muitas vezes é a única coisa capaz de nos acordar para a realidade. Em se tratando de arrependimento, essa dor não é só emocional, é espiritual. É aquela angústia silenciosa que aperta o peito e deixa a alma inquieta, mostrando que algo está fora do lugar. O apóstolo Paulo descreveu muito bem essa diferença quando escreveu aos Coríntios: "A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte." Existe uma dor que destrói, mas há também uma dor que nos salva. E é essa dor redentora que Deus usa para nos conduzir de volta aos braços dele. Jó conheceu bem esse tipo de dor. Após perder tudo, filhos, bens, saúde, ele se viu sozinho, quebrado e em profunda tristeza. Mas foi nesse lugar de sofrimento que Jó declarou algo extraordinário: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." O sofrimento abriu os olhos de Jó para uma intimidade com Deus que ele jamais havia experimentado antes. E embora tenha sofrido imensamente, Jó saiu daquela experiência transformado, mais forte e mais consciente da grandeza divina. A dor do arrependimento funciona como um alarme da alma. Ela nos desperta de um estado de dormência espiritual e nos força
força a buscar respostas, forças e direção. Não é uma dor sem propósito. É uma ferida que Deus permite para que algo maior e mais belo possa nascer em nós. Pense em Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele jurou lealdade até a morte, mas poucas horas depois negou conhecer seu mestre 3 vezes. Quando o galo cantou e Pedro se deu conta do que havia feito, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquela dor o despedaçou por dentro, mas também o purificou. Depois da ressurreição, Jesus o restaurou e o colocou novamente em posição de liderança. Pedro nunca mais foi o mesmo. O homem que um dia foi dominado pelo medo tornou-se um pregador corajoso, disposto a morrer pela fé. É assim que Deus age conosco. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada aperto no peito, cada noite insondável de dor tem um propósito maior: nos aproximar dele, nos limpar, nos fortalecer. Se hoje você sente essa dor interior, não a rejeite, não a ignore. Escute o que ela está tentando te dizer. Muitas vezes, essa dor é a forma mais clara de Deus chamar sua atenção. Ele está te dizendo que ainda há tempo, que ainda há esperança e que Ele está pronto para te restaurar. Nunca esqueça, por mais fundo que você tenha caído, a mão de Deus continua estendida. A dor é só o começo da cura. É o sinal de que seu coração ainda está vivo e sensível à voz do Espírito Santo. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza pelo que fizemos. Não é só remorso, nem uma culpa passageira que logo se dissipa quando as emoções se acalmam. O arrependimento bíblico é uma mudança profunda, uma conversão genuína do coração, da mente e das atitudes. João Batista, ao preparar o caminho para Jesus, pregava algo simples e direto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele deixava claro que não bastava falar sobre arrependimento, era preciso viver esse arrependimento. Em suas palavras, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a mudança precisava ser visível, concreta. Esse chamado ecoa até hoje. Deus não quer apenas nossas palavras ou promessas vazias. Ele quer transformação. Quer ver nossos passos se afastando do que nos destrói e nos aproximando dele. O arrependimento verdadeiro é marcado por uma decisão firme de não voltar mais para o erro de antes. Davi nos dá outro exemplo poderoso. Quando confrontado pelo profeta Natã, após seu pecado com Batseba, Davi não tentou justificar suas ações. Em vez disso, rasgou o coração diante de Deus e escreveu o Salmo 51, que até hoje é uma das orações mais sinceras de arrependimento na Bíblia. Davi pede: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Esse é o clamor de quem entende que sem uma mudança interior, tudo continua igual. O chamado de Deus para nós é o mesmo: que não apenas lamentemos o erro, mas que sejamos transformados por dentro. Isso exige humildade, coragem e a disposição de abrir mão do que nos afasta do Pai. Mudar não é fácil. É como virar as costas para algo que muitas vezes se tornou parte da nossa rotina ou até da nossa identidade. Mas é nesse momento que a graça de Deus age com força. Ele não apenas nos chama a mudar, ele nos capacita a mudar. A promessa dele é clara: tirar-vos-ei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Arrepender-se de verdade é abrir mão do orgulho, da teimosia e da autossuficiência para dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, transforma minha vida. Há um passo essencial no caminho do arrependimento que muitas vezes é ignorar: a coragem de reconhecer, sem máscaras e desculpas, o próprio pecado. Só existe transformação verdadeira quando há honestidade diante de Deus. A Bíblia nos mostra que desde o início da humanidade há uma tendência de esconder o erro. Adão e Eva, após desobedecerem, se esconderam de Deus e tentaram se justificar. Isso continua acontecendo conosco até hoje. Quando erramos, muitas vezes tentamos minimizar, racionalizar ou até transferir a culpa para outros. Mas a palavra é clara: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O arrependimento verdadeiro começa quando paramos de fingir, quando temos a coragem de olhar para dentro e dizer: eu pequei, eu falhei, eu preciso da graça de Deus. Sem suavizar, sem florear. Só assim abrimos espaço para a cura. O rei Saul é um exemplo de quem não conseguiu reconhecer o pecado com honestidade
honestidade. Quando desobedeceu à ordem de Deus, ele tentou justificar sua atitude dizendo que estava apenas querendo agradar ao povo. Seu arrependimento foi superficial e, por isso, sua restauração não aconteceu. Diferente de Davi, que mesmo sendo rei, humilhou-se diante de Deus e assumiu seu erro sem desculpas. Esse reconhecimento não é para nos afundar em culpa, mas para nos libertar. Deus não espera perfeição, mas sinceridade. Ele conhece cada canto da nossa alma e está pronto para nos restaurar assim que damos o primeiro passo em verdade. Como está escrito no Salmo 32: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Reconhecer o pecado é doloroso, mas é também o início da liberdade, porque só quando abrimos mão das nossas defesas e nos colocamos nus diante de Deus é que experimentamos a plenitude da sua misericórdia. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar, mas Ele nos chama a chegar até Ele com o coração aberto, sem fingimento, sem auto-engano. Hoje é dia de parar de encobrir o que está ferindo a alma. É dia de reconhecer com honestidade para que Deus faça a obra completa em nós. Muitas vezes confundimos arrependimento verdadeiro com algo que na verdade é apenas remorso. O remorso é aquele sentimento de culpa que pesa, machuca e deixa a alma inquieta, mas não transforma. É como uma ferida aberta que nunca cicatriza porque falta o passo mais importante, a entrega a Deus. Judas Iscariotes é o maior exemplo de remorso na Bíblia. Depois de trair Jesus, ele ficou profundamente abalado e até devolveu as moedas que havia recebido. Mas em vez de buscar perdão e restauração, ele foi dominado pela culpa e acabou tirando a própria vida. Judas sentiu o peso do erro, mas não se voltou para a única fonte que poderia restaurá-lo, Deus. O arrependimento verdadeiro vai além do sentimento de culpa. Ele é um movimento da alma que nos faz mudar de direção. Enquanto o remorso paralisa, o arrependimento nos impulsiona para frente, nos reconecta com Deus e transforma nosso caráter. É a diferença entre apenas sentir-se mal e realmente permitir que Deus mude a nossa história. Pedro também errou, negando Jesus 3 vezes, mas diferente de Judas, ele buscou a presença de Deus, mesmo envergonhado e quebrado. E o que aconteceu? Pedro foi restaurado, fortalecido e se tornou um grande líder, prova viva de que o arrependimento genuíno sempre encontra o abraço restaurador do Pai. Hoje, muitos vivem presos em um ciclo de remorso, sentem culpa, choram, prometem mudanças, mas continuam na mesma estrada porque não deram o passo mais importante: confessar diante de Deus e permitir que Ele transforme o coração. É por isso que a palavra nos chama a agir, não apenas a sentir. Arrependimento é uma escolha diária. Não é sobre lágrimas derramadas, mas sobre uma vida que decide andar em direção à luz de Deus, mesmo depois de ter tropeçado. Se você tem sentido apenas o peso da culpa, hoje é o dia de transformar remorso em arrependimento verdadeiro. Porque Deus não quer apenas que você sinta dor pelo pecado. Ele quer que você viva a libertação completa que só o arrependimento genuíno traz. O verdadeiro arrependimento não se limita a um sentimento passageiro ou a um pedido de perdão. Ele é o início de uma transformação concreta, refletida em atitudes e escolhas renovadas. João Batista foi muito claro ao dizer: produzam frutos que mostrem arrependimento. Mateus 3:8. Isso quer dizer, arrependimento se comprova na prática, não apenas nas palavras. Uma vida arrependida começa a refletir a luz de Deus nas pequenas e grandes decisões. Aquilo que antes parecia normal, uma mentira, uma atitude egoísta, um comportamento orgulhoso, passa a incomodar profundamente. O coração regenerado busca, mesmo com dificuldades, viver em obediência. Zaqueu nos inspira profundamente nesse ponto. Após seu encontro com Cristo, ele não se contentou em dizer que estava arrependido. Ele foi além. Declarou que daria metade de seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes mais a quem tivesse prejudicado. Lucas 19:8. Essa não foi apenas uma mudança de discurso, mas de direção. A grande prova de que o arrependimento é genuíno está justamente naquilo que começa a florescer em nossa conduta. Não se trata de perfeição imediata, mas de uma nova disposição interior, o desejo sincero de trilhar o caminho da retidão. E mesmo quando há quedas, o coração arrependido não se conforma com o erro. Levanta-se buscando retomar o rumo certo. Muitos se perguntam: como saber
saber se estou vivendo um arrependimento verdadeiro? A resposta está nos frutos. Há esforço em abandonar o pecado, sensibilidade crescente à voz de Deus e uma coragem renovada para fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Arrependimento autêntico não é algo pontual, mas um processo contínuo. Deus nos chama a abandonar padrões antigos e a abraçar, dia após dia, a novidade de vida que Ele oferece. Não é fácil, mas o Espírito Santo nos fortalece para cada desafio, guiando nossos passos e moldando nosso caráter. Lembre-se, todo recomeço começa com uma decisão, e cada ato de obediência, por menor que pareça, é uma semente plantada no solo fértil da graça divina. Caminhe sem medo, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Quando a gente peca, não adianta tentar esconder ou fingir que nada aconteceu. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer que a gente fale, que a gente abra o coração e conte o que fez. A Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda maldade. 1 João 1,9. É simples. Se você conta para Deus, Ele perdoa e ajuda a limpar tudo. Às vezes, o orgulho ou a vergonha fazem a gente querer ficar quieto. A gente pensa: é melhor não falar, Deus já sabe. Mas não é assim que funciona. Deus quer ouvir da nossa boca, porque quando a gente fala, a gente reconhece o erro e mostra que quer mudar de verdade. Davi fez isso. Ele tinha cometido um pecado muito sério, mas não ficou escondendo. No Salmo 32:5, ele disse: eu reconheci diante de ti o meu pecado e não escondi a minha culpa. Eu disse: vou confessar o meu pecado ao Senhor, e tu perdoaste. Davi só teve paz depois que abriu o coração para Deus. Confessar não quer dizer que você tem que contar para todo mundo. O mais importante é falar com Deus, de forma sincera, sem enrolação. E se você magoou alguém, também é bom pedir perdão para essa pessoa, para que a paz volte a reinar. O diabo muitas vezes tenta colocar medo na gente, dizendo que Deus não vai perdoar, que não adianta mais. Mas isso é mentira. Deus sempre está pronto para perdoar quando a gente se arrepende de verdade. Não carregue esse peso sozinho. Abra o coração para Deus e deixe Ele cuidar. Quando você confessa, você se liberta. É como tirar um peso enorme das costas. Deus não quer ver você sofrendo com culpa. Ele quer ver você leve, de cabeça erguida, pronto para recomeçar. Então não tenha medo. Fale com Deus, conte tudo e confie que Ele vai te levantar mais forte do que antes. Arrependimento de verdade não é só falar que está arrependido, é mudar de vida. A Bíblia mostra que quando a gente se arrepende de coração, a gente precisa dar meia volta e seguir por outro caminho. Não adianta pedir perdão e continuar fazendo as mesmas coisas erradas. João Batista falou algo forte sobre isso. Ele disse: produzam frutos que mostrem o arrependimento. Mateus 3:8. O que isso quer dizer? Quer dizer que o arrependimento tem que aparecer nas atitudes. Quem se arrepende mesmo começa a agir diferente. Pensa num caminho errado, uma estrada cheia de buracos e perigos. Quando você descobre que está nesse caminho, você não fica parado lá só pedindo desculpa, né? Você dá meia volta e procura a estrada certa. É isso que Deus espera da gente. Não é fácil mudar. Tem horas que a vontade é voltar para os velhos hábitos, mas Deus ajuda. Ele dá força para quem quer de verdade. É um passo de cada vez, com humildade, buscando fazer o que é certo. Zaqueu é um bom exemplo. Quando encontrou Jesus, ele não só reconheceu que tinha feito errado, mas também decidiu consertar. Ele disse que ia devolver tudo o que tinha tirado dos outros e ainda dar mais por cima. Lucas 19:8. Isso é arrependimento de verdade. Não só falar, mas agir. Deus não quer ver só palavras bonitas. Ele quer ver mudança real. Mesmo que você caia de novo, levante, peça perdão e continue tentando. O importante é não desistir dessa caminhada. O arrependimento é um recomeço. É como limpar a casa por dentro e deixar Deus morar lá de novo. Quando a gente decide mudar, Deus anda junto e nos ajuda a seguir em frente com coragem. Às vezes, a gente pensa que errou tanto que Deus não vai mais querer saber da gente. Parece que passamos do limite e não tem mais volta. Mas isso não é verdade. A misericórdia de Deus não tem fim. A Bíblia diz em Lamentações 3:22-23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Isso quer dizer que todo dia Deus abre a porta para você recomeçar. O perdão dele não está fechado para ninguém que se aproxima com sinceridade. Deus não fica guardando mágoa, nem joga na sua cara o que você já confessou. Quando ele perdoa, ele limpa tudo, como se fosse uma folha em branco. O filho pródigo é um exemplo disso. Ele saiu de casa, gastou tudo o que tinha e só voltou quando estava no fundo do poço. Mesmo assim, quando voltou, o pai correu, abraçou e fez festa
festa porque o filho tinha voltado. Lucas 15, 20 a 24. Esse é o coração de Deus. Ele não quer te condenar, ele quer te receber de volta. Pode ser que você ainda carregue culpa ou vergonha pelo que fez, mas Deus está dizendo hoje para você: venha como está, eu vou cuidar das suas feridas. Não existe pecado maior que o amor de Deus. O perdão dele é maior que qualquer erro. Quando você se aproxima dele com humildade e arrependimento, ele não só perdoa, mas também traz paz para sua alma. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que já é tarde demais. Enquanto há vida, há chance de recomeçar. Deus está com a porta aberta para você. Entre sem medo, porque o amor dele é mais forte que qualquer culpa. Depois que a gente se arrepende e recebe o perdão de Deus, começa uma nova fase. É como se a vida ganhasse outro sentido. O coração, que antes estava pesado, agora sente leveza. É assim que Deus trabalha. Ele troca a culpa pela paz. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que, quando você entrega sua vida de verdade para Deus, ele faz tudo novo. O passado não manda mais em você. As marcas ficam para contar história, mas não para te prender. É claro que a caminhada não vai ser perfeita. Vão ter dias difíceis, momentos de dúvida. Mas agora você sabe que não está mais sozinho. Deus está com você em cada passo, segurando firme a sua mão. A diferença é que, mesmo nas lutas, você tem uma esperança que não acaba. Viver em paz com Deus é acordar todo dia sabendo que não importa o que aconteça, você está seguro nas mãos dele. E essa paz não vem do mundo, vem de dentro, vem do Espírito Santo que mora em você. Agora é hora de cuidar dessa nova vida. Busque estar perto de Deus todos os dias, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com irmãos e irmãs na fé. Cada pequena atitude vai fortalecer sua caminhada. Deus quer te ver crescendo, sorrindo de novo, vivendo com propósito. O arrependimento foi só o começo. O que vem pela frente é uma jornada linda, cheia de aprendizado e vitória. Siga firme. Deus já começou a boa obra em você e vai completar até o fim. Hoje você aprendeu que o arrependimento verdadeiro não é só sentir tristeza pelo que fez, mas é uma mudança de caminho, de coração e de mente. Deus não quer te ver preso no passado, nem afundado na culpa. Ele quer você livre, em paz e cheio de esperança. Se essa mensagem falou ao seu coração, abra agora seu espírito para orar comigo. Senhor Deus, hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Reconheço que errei, que muitas vezes me afastei da tua presença e fiz escolhas que não agradaram ao Senhor. Mas hoje eu volto, arrependido, com o coração quebrantado, pedindo o teu perdão e a tua misericórdia. Lava minha alma, limpa meu coração e me dá forças para caminhar nos teus caminhos. Renova a minha fé, me dá um novo começo e enche meu coração com a paz que só vem de ti. Eu sei que o Senhor me ama e nunca desistiu de mim. Obrigado por essa nova chance. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração foi para você, receba agora essa paz. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo que você não veja ainda. Continue buscando, continue crendo. Escreva nos comentários: hoje recomeço com Deus, para selar essa nova fase da sua vida. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que também precisa sentir esse abraço de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima mensagem.